Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like, comenta, compartilha. Seção 3ª. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º, e do artigo 142, parágrafos 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Seção 4ª. Das regiões. Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre: inciso 1º, as condições para a integração de regiões em desenvolvimento. Inciso 2º, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. Inciso 1º. Igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Inciso 2º. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Inciso 3º. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4º. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4º, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. Título 4º. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1º. Do Poder Legislativo. Seção 1ª. Do Congresso Nacional. Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 2/3. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2ª. Das atribuições do Congresso Nacional. Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49.
51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: inciso 1º, Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Inciso 2º, Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Inciso 3º, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Inciso 4º, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Inciso 5º, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Inciso 6º, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Inciso 7º, transferência temporária da sede do governo federal. Inciso 8º, concessão de anistia. Inciso 9º, organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Inciso 10º, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84, inciso 6, alínea B. Inciso 11º, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Inciso 12º, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 13º, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Inciso 14º, moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. Inciso 15º, fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõe os arts. 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 1º. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Inciso 2º. Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Inciso 3º. Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 4º. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. Inciso 5º. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 6º. Mudar temporariamente sua sede. Inciso 7º. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e senadores, observado o que dispõe os arts. 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Inciso 8º. Fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõe os arts. 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Inciso 9º. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 10º. Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 11º. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Inciso 12º. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Inciso 13º. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Inciso 14º. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Inciso 15º. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 16º. Autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Inciso 17º. Aprovar, previamente,
a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Inciso 18º. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-b, 167-c, 167-d, 167 e 167-f e 167-g desta Constituição. Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. Parágrafo 2º. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou não, atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Seção 3ª. Da Câmara dos Deputados. Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Inciso 1º. Autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Inciso 2º. Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 3º. Elaborar seu regimento interno. Inciso 4º. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 5º. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, 7ª. Seção 4ª. Do Senado Federal. Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1º. Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Inciso 2º. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Inciso 3º. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de alínea A. Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição. Alínea B. Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República. Alínea C. Governador de território. Alínea D. Presidente e diretores do Banco Central. Alínea E. Procurador-Geral da República. Alínea F. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 4º. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Inciso 5º. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Inciso 6º. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7º. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Inciso 8º. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Inciso 9º. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 10º. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Inciso 11º. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.
Inciso 12º. Elaborar seu regimento interno. Inciso 13º. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 14º. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 15º. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Atenção! Quer ser aprovado em qualquer concurso público ou vestibular? Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.